são mesmo históricas. Por que se são alegorias, por que tu diria, cara? Tipo, você acha que eu queria mesmo entender. Tinha Adão e Eva, e a partir de Adão e Eva tem todos os seres humanos? É assim? É literal do jeito que tá lá? Do jeito que tá lá? Então vamos lá. Quando você vê a Bíblia toda, não só o Antigo como o Novo Testamento, tecnicamente falando, você não tem o direito de dizer eu acho isso, eu acho aquilo. Tá. Você precisa fazer um trabalho acadêmico, técnico, sério. E que trabalho é esse? Não é uma afirmação que a Bíblia é literal ou deixa de ser. Você tem uma coisa chamada análise literária. Então, por exemplo, quando você abre o Novo Testamento, você tem os evangelhos. Os evangelhos são uma narrativa, nem é uma biografia. E nessa narrativa, você tem uma coisa que parece para nós, ocidentais, pós-iluminismo, século XX, XXI, muito mais palatável e acompanhável, né? Mas mesmo assim, você lê coisas ali e você diz, então, os discípulos viraram para todos e disseram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então você acreditar que Jesus andou sobre as águas, que ele multiplicou pães, que ele ressuscitou dos mortos, que ele libertou um demônio, demoniado de muitos demônios, isso também não está no horizonte comum de um sujeito ocidental do século XXI. Mas é menos do que criar o mundo. Calma, pois é, vamos chegar lá. Mas assim, aí você tem uma narrativa que diz que literariamente não tem nenhuma razão para dizer que ela não é literal, ou pelo menos não é conforme o fluxo da narrativa. Tá. Grande parte do conteúdo do Novo Testamento é até tecnicamente elogiável, como o livro de Atos, de Lucas, que é bem preciso, dá detalhes, lugares, datas, assim, muito direto. Outra grande parte são cartas enviadas para as comunidades. E o Apocalipse, por definição, como você falou, não é literal, nem tem a intenção. Então a besta que surge do mar não é o Godzilla. Não existe isso. O livro ele é um estilo literário nessa condição. Quando você vai para o Antigo Testamento, depende do texto, ele é encaixável num tipo de literatura, ele pode ser mais ou menos poético, depende se a literatura é profética, se ela é poética, se ela é narrativa, onde é que está. Quando você pega Gênesis, que é o grande drama da discussão, particularmente de 1 a 11, né, que é chamada a história primeva, você tem um estilo literário único. Você não tem nada igual no mundo antigo em lugar nenhum. Então Gênesis é um mito, no sentido literário do termo, não é tecnicamente mito como os outros mitos que são muito mais fantásticos do que parece em Gênesis. O Gênesis é uma história literal. Se você prestar atenção no próprio texto, por exemplo, quando Adão recebe a palavra de juízo de Deus, a Bíblia diz o texto que com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então ele vai passar o quê? O pão aqui no rosto e vai fazer e vai comer? É claro que não. Então o que você tem em Gênesis? Você tem um texto que, se você falar isso aqui é pura fantasia, você perde muito do texto. Se você falar, estou lendo esse texto como uma história linear comum, você também não faz jus à realidade desse texto. Esse texto, na verdade, ele tem algumas similaridades com cosmogonias no mundo antigo. E o que a gente pode perceber? E você tem ali um núcleo histórico, eu já explico o que isso significa, porque se você voltar atrás, por qualquer caminho que você quiser, pela história, pela biologia, você tem que chegar no momento em que a raça humana descende de um casal único. Você dá o nome para ele que você quiser. Não tem jeito, porque todos nós somos aparentados. Pesquisa genética recente diz, olha, na Europa fizeram exames de DNA e descobriram que todos os europeus hoje vêm de 5 mulheres diferentes. Nossa. Então, você vai voltando atrás, chega um momento, você pode dizer que começou do jeito que você quiser. Temos um início lá. Então, o texto bíblico nos apresenta uma ideia, porque a palavra Adam
em hebraico, é muito curioso, que significa um indivíduo e significa ser humano ao mesmo tempo. E Hava, que é Eva, significa também vida. Então o texto ele trabalha com uma realidade que eu diria que é um conjunto de elementos que envolve um núcleo histórico, quer dizer, você tá falando de uma realidade profunda para aquela comunidade do Antigo Oriente Próximo, falando de uma realidade com um núcleo histórico, um significado teológico profundo. Então, quem for mexer com aqueles textos com excesso de literalismo vai entrar em beco sem saída. Entendi. Porque vem uma coisa interessante. Se você lê Gênesis, você vai ler o texto e ele diz assim que Deus criou no primeiro dia a luz. E o sol surge no quarto dia. Se o sol e a lua surgem no quarto dia, Curioso. como é que pode ser dias de 24 horas se não tem sol nem lua? E quando você lê lá na frente, capítulo 2, verso 4, diz assim, no dia em que o Senhor Deus criou os céus e a terra. Mas ele não criou num só? Como é que ele criou em 7? E como é que tem 24 horas? Aí o pessoal começa a pirar, porque essa lógica simplista não se encaixa no texto. Agora, por que o texto é escrito do jeito que é escrito? Onde é que está o erro do pessoal? Eles imaginam que os caras que fizeram curso de biologia, física e química na universidade foram as pessoas para quem o autor de Gênesis escreve. Mas você sabe por que ele está escrevendo isso? Porque naquele mundo antigo, todo mundo adorava os astros. Então, o sol é uma divindade, a lua é uma divindade. O que o texto faz é esvaziar isso. Entendi. Por exemplo, no versículo 14, diz assim o texto que Deus fez o maior Hagadol lememshel et hayom, ele fez o luminar maior para governar o dia e o menor para a noite. Porque ele faz questão de não chamar o sol de sol, porque se chamar o sol de sol, vai chamar de Deus Sol. Então o objetivo do texto é dizer, pessoal, vocês estão vendo as coisas? Então não funciona desse jeito. Então qual é o padrão da criação dos dias? É um padrão literário. O dia 1, 2, 3, o dia 1 é luz, o dia 2 separa, né, não separa a luz das trevas, depois na sequência separa as águas de baixo das águas de cima e depois no 3 separa a terra seca. O dia 1 é paralelo do dia 4, luz aqui sol, lua, estrelas. O 2, as águas, aí os animais, os bichos que vivem nas águas, perto das águas de cima, que é as aves, e as águas de baixo, que são os bichos que nadam. E depois, no terceiro dia, nasce, aí surge a separação com a terra seca, e aí os animais e o homem. Então, é um quadro bonito, arquitetado literariamente para mostrar essa conexão. Quando o pessoal está com a cabeça fora do lugar, eles falam, não, ou isso é ciência que eu estudei na faculdade, ou isso é mentira. Meu amigo, você não entende do aspecto literário teológico do texto. Aquilo é um modelo literário que mostra isso. E se você quiser falar, não, mas será que a sequência desses dias faz algum sentido? O que os estudiosos têm dito? Poderia ser que Deus teria criado tudo numa sequência de dias, um atrás do outro. Ou poderia ser que essa narrativa tem a ver não com a criação em si, mas com a revelação de quem recebeu. No primeiro dia, quer dizer, Deus chamou o cara para a sala do cinema. Primeiro dia, viu isso. Segundo dia, no caso de Moisés ou qualquer outra possibilidade. E a outra opção, que eu acho muito fantástica, é que são 7 dias de declaração divina. E disse Deus, haja, e passou a existir a partir daí. Até porque, num certo sentido, a criação ela é acabada